A viagem de trem era esperada com muita ansiedade por todos nós, não apenas porque era uma viagem de trem, mas porque era a nossa viagem de trem. Papai nos havia prometido o passeio assim que entrasse de férias da fábrica, e adivinhem, crianças nunca esquecem uma promessa. E assim no dia seguinte, ao seu último dia de trabalho, lá estávamos nós, eu e meus irmãos, a implorar para o seu coração mole a promessa feita anteriormente. Não porque éramos crianças, mas porque éramos uma mistura de infância e petulância. Papai nos amava, e esse amor era transformado em coisas materiais e imateriais, em sentimentos e doces, em lágrimas e brinquedos, e mais que tudo, em impossibilidades que só eram possíveis graças a esse amor. Mamãe era quem mais sofria com uma ausência inocente e despretensiosa, quase que uma ausência sequestrada por nós. Papai, por diversas vezes, tinha que prometer total devoção a ela em certo dia da semana, porque era esse o custo que ele pagava por tanta dedicação. Não pensem que mamãe nos odiava por isso. De maneira nenhuma. Mas era nítido o ciúme. Quando era necessário escolher entre nós ou ela, papai se sentia desabrigado de coragem para nos preterir e olhava com aqueles olhos fundos que o distinguiam muito bem dos outros irmãos para minha mãe, dizendo que da próxima vez ela seria escolhida, o que quase nunca acontecia. Mamãe aceitava esta situação resignada algumas vezes, mas em outras, como poderia ser diferente, ela estava cada vez mais perdendo a luta. Mas isto era o que nós pensávamos, ou o que papai nos fazia acreditar. Porque as noites eram dos dois, sem obstáculos, eles eram um do outro, e não havia ninguém, nem eu ou meus irmãos, que o fizessem mudar isso. Nós esperávamos com paciência nossa vez de usar seu amor e carinho com cada um de seus filhos, e claro que em algumas vezes permitíamos que mamãe também participasse disso, como nossa viagem de trem. Que crianças egoístas éramos nós! E naquela noite, quase não dormimos de tanta ansiedade. Uma dor que nos mantinha acordados, que nos fazia andar no futuro, e mesmo antes de partir, já contávamos as surpresas que ainda nem havíamos presenciado. Crianças. Eu mantinha os olhos grudados no teto e podia ver a aranha que teimosamente tentava dormir. Mas ela morava em quarto de criança. Ela não tinha a urgência das coisas que as crianças têm. Meus irmãos menores, na cama ao lado da minha, cochichavam por debaixo das cobertas, contavam histórias mentirosas, contos assombrosos, na tentativa de não se entregarem ao sono, que àquelas horas da madrugada começava a vencer a batalha contra todos nós. A única que dormiu feito pedra foi minha irmã. Não há outra maneira de ser criança que não seja assim, e éramos. E finalmente a manhã da grande viagem chegou. Papai e mamãe levantaram bem cedo e quando chegamos na cozinha para o café da manhã já estava tudo pronto. Papai arrumava algumas coisas na mochila, lanche e bebida que devoraríamos naquele dia. Estávamos quase todos prontos para sair, mas foi aí que demos falta do caçula. Ele havia ficado acordado até mais tarde junto com o irmão, e foi um corre-corre danado para colocar ele de pé, dar o café da manhã e sair em direção ao ponto de táxi que nos levaria à estação. Crianças, dão o trabalho que foram feitas para dar. Com certeza, alguns de nós dormiria na viagem e perderia aquilo porque esperávamos com tanta gana. Não seria eu, que conseguira dormir junto com a aranha na noite anterior. Corre, pula no banco de trás, aperta para caber todo mundo, senta no colo do mais velho, chega para lá, tá machucando o meu pé, dá licença para mamãe, silêncio todo mundo, barulho do motor, estávamos a caminho. Papai falou ao motorista o itinerário, depois olhou para nós e disse: "Alguém quer voltar?" Gritos uníssonos de não, e mamãe pedindo um pouco de modos. Ah, como as crianças são divertidas. Encosta para lá, não cutuca o seu irmão. Parem com isso, crianças. O vidro não abre. Tô com calor. Já estamos chegando. E assim foi a viagem toda até a estação.
Mamãe nunca esquecerá esse dia. Corrida paga, troco no bolso do papai. Mamãe arrumando as nossas roupas, o caçula quer ir ao banheiro, mas está mais dormindo que acordado. Que pena, parece que não vai aproveitar a viagem. Agora foi papai quem decidiu colocar ordem naquela bagunça. Fiquem todos juntos, assim o moço da bilheteria pode contar. Quero na janela, mas na janela só pode papai e mamãe. O mais novo vai no colo, só paga meia. Mas eu também só tenho 5, então são 2 meias, senhor. A viagem prometida já estava divertida antes de começar. Mamãe parecia que ia perder as estribeiras. Olhava assustada para todos nós, que não parávamos quietos. De repente um grito e o caçula pôs-se a chorar. Assim não vai dar, gritou mamãe. Calma, pediu papai. Em 3 minutos a estação já sabia quem éramos e para onde iríamos. Crianças não têm medidas, não guardam dentro de si, pelo menos algumas, a discrição. Mas quem seria contra nós? Sabíamos exatamente o que queríamos. Somos crianças, mas não somos bobos. Um apito. Era o trem. Tá saindo, mamãe gritou. Não, tá chegando, papai acalmou. E assim, entre artifícios de enganar a gente e muita paciência, papai e mamãe finalmente conseguiram embarcar todos os seus filhos. Trem cheio, bancos de couro, serviço de bordo. Mas, espera um pouco, papai trouxe lanche? E começou a confusão. Eu quero aquilo, eu quero isso. Não põe a mão na comida, menino. Seu pai já disse não, mas eu quero. Não adianta. Eu trouxe o lanche de casa e comeremos esse mesmo. E assim aconteceu de sermos as únicas crianças do trem que não almoçaram a comida de bordo. Mas não tem problema não, afinal o que importa é a diversão. O solavanco do trem imitava uma dança, enquanto o barulho das máquinas nos lembrava a fábrica do papai. Tínhamos a impressão de que a qualquer momento ele sairia em desabalada carreira. Mas foi só isso que nos deram, um trem grande e lento. Papai nos disse que era assim mesmo, viagem de passeio, para guardar na memória todos os detalhes da paisagem, para decorar o caminho, sentir o cheiro da mata. Eu e meus irmãos andávamos de um lado para o outro dentro da cabine, e nada de ver a paisagem. Criança quer mesmo é não fazer sentido. Criança não pensa como adulto. Adulto não age como criança. A diferença isenta um e violenta o outro, porque os mundos dentro de cada um são muito diferentes. Mas não era assim para papai. Ele sabia que a grande diversão para nós estava dentro e não fora daquele trem. E devorava o caminho e a paisagem, abraçado à minha mãe. Seus sorrisos me alegravam e eu sabia que se divertiam tanto quanto nós. Mas que pena, o caçula dormiu o sono atrasado da noite anterior. Quando chegamos de volta em casa, exaustos, papai e mamãe, com seus filhos nos braços, ainda sorriam. Eu os acompanhava ao lado, porque era a mais velha. No táxi, o velho motorista, já conhecido de meu pai, até arriscou uma conversa, percebendo que teria uma corrida tranquila. Encostei em minha mãe e cochilei uns minutinhos. Em casa, depois do choro de criança preguiçosa e do chuveiro, nos deitamos e sonhamos com uma incrível viagem de trem.